Está no ar o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Este é um projeto da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú com o objetivo de deixar para gerações futuras, a voz, a presença física daqueles que fizeram e que fazem a história de Balneário Camboriú. Olha, hoje o nosso convidado, eu tenho o maior carinho, a maior admiração, é do Balneário, conhece a história do Balneário como ninguém, ex-vereador de Balneário Camboriú, Sidney Oswaldo Gonçalves. Olha, um grande prazer ter o senhor conosco aqui hoje. Ô, Elias, o prazer é todo meu, né? Primeiro a gente quer agradecer pela oportunidade, queremos dar glória ao nosso Deus, que é Ele que está sempre no controle da nossa vida, principalmente nesses últimos anos, e agradecer você também que sempre deu essa oportunidade para as pessoas que marcaram essa cidade, né? Para mim, realmente é uma satisfação, Elias. Eu tenho uma estima por você, um grande profissional que foi dessa cidade, é como se fosse um filho dessa cidade. Você sempre fez um trabalho lindo em Balneário Camboriú. Você sempre esteve do lado do povo. A mídia que você sempre fez foi para alcançar os mais simples, os mais humildes e sempre lutou por essa cidade. E é por isso que eu te admiro. Obrigado. Mas vamos falar do Sidney Oswaldo Gonçalves. Como é que começou a história de Sidney Oswaldo Gonçalves em Balneário Camboriú? Nós começamos há 59,5 anos atrás, 60 anos. Quando meu pai chegou aqui, né, e montou a Cabana Alvorada, era um restaurante lá na ponta da praia. Lembro bem. Lá depois o Marambaia nem tinha sido levantado ainda. E não tinha também a travessia ali para a Estrada da Rainha? Não tinha aquela nada, não existia nada. Ali era o retorno, né? Ali era o retorno, de areia ainda, Isso. né? E como meu pai tinha interesse, porque o restaurante ficava do outro lado do rio, então ele passou a fazer essa ponte, porque era de interesse dele. Mas durante anos, aquilo serviu de uma servidão para os moradores do bairro dos Pioneiros, né? Sim. Então, o pessoal era o bairro do Canto naquele tempo. Canto da praia, né? Para tudo, para o turista ir nas outras praias, aquela coisa toda. E também para chegar no restaurante que a gente tinha, né? Que era o Cabana Alvorada, né? Sim. Então até a gente sempre fala que até 11 da noite era nós. Depois das 11 aí era com o Dimas lá no Baturité, né? Naquele tempo do Dimas. Na outra ponta, né? Já tinha. Exatamente. Já tinha. Aliás, e ali depois com a chegada do Marambaia também. Aí depois veio surgindo, né? Naquela época, como a gente sempre fala, podia fazer uma casa no meio da rua e tirar só em dezembro, porque era só turismo mesmo, era só janeiro e fevereiro, entendeu? E não existia, nós tínhamos 8, 7 mil, eu falo eleitor pelo lado político, mas de habitantes, né? Enfim, e ali começou a nossa história, onde as famílias, as pessoas, né? Podiam frequentar um bom restaurante, porque meu pai já vinha de Itajaí, né? Sim. Meu pai teve algumas casas em Itajaí, tocou alguns restaurantes lá. Tocou não, ele montava e vendia. Tanto que ele não podia mais olhar para Itajaí lá, porque já, Oswaldo, aqui para ti já deu. Ele começou ali, ele teve tudo. Tocou o Central, que foi a primeira casa de família de Itajaí, que os casais de família podiam frequentar, o Bar dos Pescadores. Aí depois ele tocou os Atiradores lá no lado, que hoje é Univale, lá naquele clube. Ali tivemos uma fatalidade ali, que perdemos um irmão ali, ele perdeu um filho ali. Naquela época era muito, né? Ali nos derrubou muito. Tivemos o Bar Cabeçudas, tivemos o Bar Esquina, em frente à Igreja Nova, a churrascaria Alvorada, no lado do SESI, na Rua Brusque. A minha mãe também teve loja, então... A Igreja Nova de Itajaí, quando você fala, é a matriz. A matriz. Quando fala Igreja Nova, é a matriz. Que tem aquela igrejinha lá, tem a do Rio, Luz, né? Que é na frente do Central, onde meu pai tinha restaurante ali, né? E ali onde casou minhas tias, casou a minha irmã, inclusive. Todos casaram ali naquela igrejinha ali. Olha, que coisa maravilhosa, né? E aí nós viemos para a Rua Camboriú. Dali o meu pai, então... eu estou falando ele na juventude dele, né? E aí... Quando nós fomos para Balneário, eu tinha 2 anos de idade, os outros meus irmãos já nasceram tudo aqui, né? Aliás, eu fui nascer no Santa Isabel porque não tinha hospital ainda. O Santa Isabel em Blumenau? Blumenau. Eu fui nascer lá no Santa Isabel. Que coisa. E a minha família era tudo da Ponta Aguda ali. Né? E daí chegamos aqui em Balneário naquela época, né? E fomos morar ali na Miguel Matos ali. Sim. Né? Depois viemos para Justiniano Neves ali. Inclusive, no fundo, a nossa casa tinha um ribeirão que contornava assim, né?
saía do canal Marambá e contornava. O pai fez a casa em cima ali. Na época tínhamos uma discussão até jurídica com o cara da terra, mas o pai tinha posse, já tinha comprado dele, e teve uma amizade com um cara muito importante na nossa vida, que foi o Dr. Lins, né, capitão dos portos, que numa dessas caravanas dele a Itajaí, que era o porto, ele almoçou lá, se agradou do pai, gostou de nós tudo pequenininho, o pai já mostrou tudo pequenininho. Sim. E ele disse, não, isso aqui quem manda é a Marinha. Quem manda aqui, isso aqui tudo é da Marinha, ele dizia, né? Vai segunda-feira lá em Florianópolis que eu vou te dar um documento, dá para o teu advogado que ele vai saber o que faz. Olha. Quando o pai chegou lá, sabe qual foi o documento que ele deu para o meu pai? O aforamento. Eu acho que foi o primeiro aforamento da Marinha que teve aqui em Balneário Camboriú, na época. Sim. E deu todo o direito da terra para o pai e acabou-se. Coisa. E ali o pai tocou durante 20 e tantos anos. Aquele rio enchia, tomava conta de tudo. O Marambaia. O Rio Marambaia. Aquilo tomava conta, enchia os barracos, tudo, levava as pedras inteiras, a ponte levava inteira. Olha. Aí, na época tinha um senhor antigo que me lidava com um cavalo, lá estava o pai de novo tirando aqueles eucalipto, ali da esquerda, quem vai para a prainha, né, dos pescadores, tem aquelas casinhas ali, onde está aquela roda gigante hoje. E aí a gente tirava as madeiras para construir a ponte de volta. E quando não era ponte com pilar, com os palanques, era um barco com tábua flutuante, o barcão amarradão para o povão passar também, né? Mas o pai dependia daquilo ali, né? E nós pequenos com cardápio no balão, mostrando para o turista e tal. E, enfim, essa foi o nosso começo, né? Perfeito. Nosso começo. Olha, para você que está chegando no Balneário Camboriú agora, nesses últimos anos, não imagina como era, né? Quando o Sidnei falou que na baixa temporada, no inverno, era só nós, a viola e Deus, né? E Deus. Não tinha mais ninguém. Não. Aí, tanto é que tanto a Avenida Atlântica quanto a Avenida Brasil, elas eram mão dupla, né? Mão dupla. Daí, aliás, a Atlântica era areia inteira, né? Tudo areia, areia, né? exato. Roseta... Aí foi já o seu Higino, que eu acho que começou. A pavimentação, né? Isso, Higino João Pio, né? Isso. E aí era mão dupla na baixa temporada, era 11 meses mais ou menos do ano. No verão, era o que eu me lembro, era o contrário, né? Hoje ela vai em direção norte, né? Naquela ia para direção sul e a Brasil direção norte, né? Isso. Aí, é verdade, depois foi invertido. Depois foi invertido. Hoje em dia, não importa se é inverno, verão, já tem um movimento... Não, hoje nós temos 100 e poucos mil pessoas aí, né? A flutuante deve dar uns 200 mil pessoas, né? Sim. E hoje Balneário Camboriú é Balneário Camboriú. Hoje Balneário Camboriú realmente tem um apelido, é chamada de Aquite brasileira, é chamada da Dubai brasileira, e é verdade. Você pode ir em qualquer lugar de Santa Catarina, do Paraná para cá, que eu conheço bem, né? Desde Foz do Iguaçu até Porto Alegre. Posso dizer que conheço, porque já fui várias vezes. Não tem cidade como Balneário Camboriú. A entrada, a saída, o ambiente, sim, a vida do dia a dia, sabe você aqui, o investimento, a prosperidade dessa cidade é grande. Temos 20 mil aposentados aí que escolheram o Balneário Camboriú. Aliás, sempre falei isso, politicamente mereciam ser, inclusive, não digo avaliados, mas deveriam ser consultados. Porque sim, tem muita gente com muita experiência aí. E como tem, né? Gente que teve as suas empresas, que hoje está aí descansando, gente grandes engenheiros, grandes arquitetos, pessoas que podiam dar uma ajuda para quem tem a caneta na mão, né? Isso. E olha, aí como é que foi depois a história do Sidnei na política? Por que o Sidnei Oswaldo Gonçalves, Sidnei Gonçalves, que é ex-vereador, por que ele ingressou na política? O meu pai, eu era menino. Eu comecei mesmo no tempo do seu Gilberto Américo Merim. Prefeito. Que ganhou a zebrinha. Sim, lembra? Pintamos, sim, né? Sim. Andamos no final com aquele caminhão com a zebra em cima toda. Era um jumentinho, um cavalinho tudo pintadinho de zebra, né? E nós era garoto, então 10, 12 anos. E aí começamos a entregar santinho. E meu pai, na primeira oportunidade, saiu candidato a vereador, né? E tem uma história depois que eu descobri uns anos depois, né? Que a política é cheia de artimanhas e de malícias, né? E ele não conhecia, né? E entrou numa, mas Deus sabe todas as coisas, né? Ele quis deixar a marca dele, né? Foi bem votado, né? O Expósito, inclusive, ajudou na campanha dele na época, e ele foi infeliz em ter informado o endereço dos eleitores dele, né? E choveu no outro dia, ele não tinha uma estrutura preparada para buscar o eleitor, e aí foram no meio do caminho, olha, o Oswaldo é bacana, o Oswaldo é tudo bem, mas ele não vai chegar.
Mas o seu Meirinho já tem um lugar para ele e tal, e ele não vai ficar de fora, não. Mas aqui é fulano, ciclano, esses vão chegar. Já estava mapeado. Já estava mapeado, e as pessoas acabavam mudando, entendeu? Eram 7 vereadores naquele tempo, né? E aí eu fui descobrir isso 20 anos depois. Uma pessoa que trabalhou o dia inteirinho, um taxista, hoje também eu acho que até ele já é falecido, que ele contou isso para mim. Eu tenho um negócio para te falar. Eu nunca contei isso. Ali no veleiro do Rogério do Veleiro, Sim, não tem? falecido Na madrugada, Rogério. ali nós comendo aquele... Ali o veleiro não tinha porta, né? Era dia e noite, né? Virava. 24 horas por dia, porque toda a cidade é ali, né? Ali tinha tudo, né? Ou uma dobradinha, uma canja. Então, é o final da noite para todos os boêmios, né? Sim. Para aquela época. E ali um dia ele me contou essa história. Um taxista, ele disse, eu trabalhei o dia inteirinho. Eu puxei o dia inteirinho o voto para o teu pai. Mas eles mudaram a cabeça de todos que eu peguei no carro. Eu era só um motorista. Aí ele me contou essa história. Olha. 20 anos depois. Mas tudo bem. Mas na verdade, eu comecei a me interessar politicamente quando eu fui trabalhar no Bradesco. Eu fui funcionário do Bradesco com 8 anos. Central, ali na Avenida Comecei Central. na Central, depois eu vim para Brasil. Né? E aí ali eu comecei a me interessar. E aí fui conhecendo pessoas, né? Como o próprio Duca, assim, que tinha recém-chegado aqui. Sim, né? O pessoal da Rex, né? Da Rex, né? Que eles tinham chegado aqui, o Duca chegou aqui como advogado, toda aquela história, né? E fui conhecendo as pessoas, fui conhecendo o próprio Washington Nicolau, né? Na época, eu fui conhecendo o Carinho Rosa, que é assim que chegou também para cá, né? A gente é piá, mas depois fomos ficando um pouquinho adultos, fomos conhecendo esses homens aí. E várias, o doutor Osmar Nunes, que era o dono do Marambaia, né? E várias pessoas, os Caseca todos, né? A gente passou a conhecer, e o Walter da São Rafael, o Schultz, o seu Haroldo, né? Que foi um grande prefeito, se você pensar, foi um grande prefeito nessa cidade, né? E tivemos o prazer de ver a administração do senhor Gilberto Américo Mirim, que também foi acho que foi o... Visionário, né? Visionário, um cara que... Ele aproveitou aquilo que tinha sido planejado para Balneário Camboriú e implementou. Implementou. Né? Senão nós teríamos ruazinhas aí hoje batendo sacada com sacada, como tem aí umas cópias aí, entendeu? Que ele fez o que pôde. Essa Atlântica não seria nem o que é hoje, para falar bem a verdade. E o Mirim teve peito e deu o começo dessa cidade. Nós iríamos, né, ter um prédio onde a Praça Almirante Tamandaré. Se não fosse o Meirinho, e o fórum ficava na Rua 11... Aí o juiz foi lá, queria prender, disse, não, mas aqui não vão construir, os caras já tinham feito fundamento ali, né? É verdade. Teve, inclusive ali onde é o posto de salva-vida, ali tinha uma casa com um muro cercando. De anos. Sim. Ele pegou a máquina... Pessoal, imagina, nós tínhamos, quem fosse mais em direção à Barra Sul, tinha até cerca de arame farpado, né? Pegou a máquina e foi arrancando tudo, e o Cachel era um engenheiro. Ele dizia, Jorge Otávio Cachel, vereador 4 vezes, 4 mandatos. Inventaram uma história do Cachel aí, mas Deus sabe todas as coisas. Uma grande mentira. Eu tive o prazer de trabalhar com ele enquanto presidente da Câmara por 2 anos, eu fui assessor de imprensa, então a gente sabe tudo da vida de uma pessoa simples, humilde, temente a Deus, eu diria até, né? Fiel com os seus companheiros, com a comunidade. E terminou nessa situação, Elias, né? Que um homem que você pode ver com tudo isso, engenheiro, advogado, né? Não é bacharel não, advogado, vereador 4 vezes, terminar, né, assim, dessa forma, inclusive acusado sabe, por uma mentira que foi criada no dia, armaram uma situação e tiraram ele do páreo, enfim, mas tudo bem. Estava na hora de parar também, mas deixou a sua contribuição. Foi meu colega, foi meu gestor na COSIP, no governo do Periquito, 8 anos, que eu fui diretor da COSIP, né? Tivemos o prazer de cuidar 8 anos dessa cidade na iluminação pública, mudamos tudo isso, né? Mas voltando lá, onde a gente começou, no meu mandato. Então, dali do Bradesco, eu fiquei mais conhecido, né? Mais conhecido, tal, aquela coisa inteira. E venho da escola João Goulart, né? Enfim. E aí, tentei a minha primeira candidatura. Não fui feliz. Na minha primeira, eu não fui feliz, não. Na segunda, ninguém acreditava em mim também. Mas eu lutei até na última hora. E a pessoa que me deu uma mão, ele nem estava aqui, ele estava nos Estados Unidos. Assim, disse, olha, ajuda o menino que ele precisar aí. Fala com os funcionários, faz as reuniões, né? Se precisar fazer um lanche, um café, ajuda ele aí. Que era o meu colega Paulo Fernando, né? Que era um dos cabeças do Candeias, né? Mas aí, por força maior, eles acabaram lançando uma candidata. Que
que foi a Íris, mas eu ganhei e ela ficou. E o doutor Monteiro, quando voltou dos Estados Unidos, ele até ficou sentido com isso, porque era para o Candeias total ter me apoiado, que ele queria, né? E repartir o apoio, porque lançaram ela, né? Sim. Então eu fui um tipo do vereador, como acho que todo político tem que ser nesse país. Eu sempre falo que lá naquele congresso, se é um lugar que o povo não tem representante, é lá. Lá só tem os interesses tá entendendo? Dos empresários, dos poderosos. Da elite, né? Da elite, das grandes indústrias, né? Que bancam esse deputado, entendeu? Então ele chega lá todo comprometido. Como tem aqui, na Câmara Estadual não é diferente, para vereador não é diferente, a maioria, né? Tudo comprometido. E eu fui um candidato que eu corri sozinho. Eu não tive... alguns projetos eles tentavam ligar para ver quem que me apoiaram para me apertar, mas não tinha ninguém. E o próprio doutor Monteiro nunca me pediu nada, porque ele achou que com aquela que lançaram a Íris, então não, entendeu? Sim. Ele compreendeu aquilo, mas eu passei debaixo do apartamento dele, agradeci com toda a minha equipe no dia que eu venci, né? Aqueles que me apoiaram, minha irmã de sandália de dedo, a pé para lá e para cá, enfim. O próprio presidente da Câmara hoje aqui, Marquinhos, a família dele, eles me... eu acho que... O pai do Marquinhos trabalhava, era garçom. Sim, pessoa simples, ele foi que coordenou toda a minha campanha, inclusive a minha reeleição. Ele ficou tão indignado que ele disse, nunca mais eu vou apoiar alguém. Mas aí o filho saiu candidato. Porque ele achava... Claro, fomos traídos, aquela coisa toda, entendeu, Elisa? Mas eu fui um vereador atuante. Pois é, essa eleição foi em 92. 1992, quando o Castro se elegeu prefeito da cidade. Isso. Né? E aí a Câmara já estava na rua... Estava na Rua 10 ou já estava na Quarta Avenida, final da Quarta Avenida? Eu tive 2 reuniões na Rua 10, depois ela veio para cá. Entre a Rua 10 e a Rua 100, onde funcionou a Casan também, né? E o que mais que eu queria te perguntar? Os vereadores na época eram muitos, né? Também tinha a Remi Osório, foi presidente. A Remi Osório, Jorge Cachel, Sérgio Lorenzato, Júlio Lorenzato, Jair Rebelo, Oswaldo Galancini, Antônio Manuel Santa, Aristo Manuel Pereira. Né? Deixa eu ver se eu esqueci de alguém. Não esqueci, eu acho que o Paulo Corrêa. O seu Paulo Corrêa e o Torto. E o Torto, exatamente. Que engordou muito e eu que tinha que pegar ele no colo, levar no banheiro. Aí eu exigi que a casa contratasse um assessor, porque não dava mais. Ó, o Torto para de comer torto, porque ninguém tinha força para pegar ele. Só eu que tinha. Daqui a pouco ele ficou gordinho. Bordão. Na Câmara da Quarta Avenida não tinha essa questão de acessibilidade, que hoje é muito nada, pois muito é uma escada ainda. Era uma escada, né? Aí ali era difícil. Quantas vezes fui buscar o Torto na cadeira de roda? Aí começamos a se reunir e providenciar um assessor para ele para fazer isso, porque, né? Até no banheiro tinha que levar ele para fazer xixi. Meu Deus do céu, né? Agora, eu lembro-me muito bem, outro dia até comentei, alguém disse, ficou na dúvida, tu não está enganado? Disse, não, eu tenho certeza absoluta que quem ampliou o número de sessões da Câmara de Balneário Camboriú, hoje nós tivemos ontem, quarta-feira, a 40ª do ano, foram 40 reuniões e nenhuma extraordinária. Eu disse, foi o vereador Sidney Gonçalves. Inclusive, na época, ele aprovou a redução do recesso. É isso, né? Sem dúvida. Lei, como é que eu vou dizer para ti? Mais do que obrigação minha, tudo bem, eu sempre falo isso, mas que eu fiz no começo do mandato, para não dizer, não, ele primeiro se aproveitou de todos os 4 anos e agora fez no final para demagogia, né? Não. Eu fiz no começo. Inclusive, a metade dos vereadores estava tudo no corredor, ninguém queria entrar para aprovar. Me chamando de... que eu queria fazer demagogo, uma série de coisas. Eu falei, vocês não querem votar, não votem, gente. Porque eu convidei a comunidade e eu enchi a casa. E aí, meu querido, eles tiveram que entrar e tiveram que votar e tiveram que aprovar por unanimidade. Foi aprovado por unanimidade esse projeto. Foi uma luta minha, projeto de lei. Naquela época, passei de 6 reuniões para 8. Teve que mexer na lei interna da Câmara, na lei orgânica do município, aquela coisa toda. Entendeu? Para poder aprovar isso. Bem amarradinho com o advogado que me assessorou, que me ajudou nisso. Foi, né? O doutor Ciro? Doutor Ciro Amâncio. Ciro Amâncio. Ciro Amâncio, é verdade, Ciro Amâncio. Que me deu tudo isso aí. Enfim, Elias, o meu trabalho na Câmara foi assim com muito orgulho. Eu fiz um trabalho que o legislador tem que fazer. Eu não fui despachante. Talvez eu não venci a minha reeleição por causa disso.
O cara chegava com um carnê para mim do IPTU, com 5 anos sem pagar, com uma dívida de 3 mil, e ele disse, o que tu pode fazer por mim? Ele, não, eu vou te ajudar. Eu ia lá na fazenda, dentro da lei, o que pode ser feito aqui? Faz 5 anos que ele não paga, está em 3 mil e pouco. Olha, se tem pela nova lei agora, tira-se todo o juro, dá 1.800 conto, dá para fazer isso ainda para ele em 24 vezes. Lei, dentro da lei. Eu chegava para o cara e disse, irmão, conquistei algo para ti, cara. Está aqui, ó, de quase 4 mil, 3 mil e pouco, consegui por 1.600, 1.800 reais para ti, cruzeiros para ti, e tu ainda pode fazer isso em 24 vezes. Ele olhava para mim, não, isso aqui eu não vou, isso é muito. Eu disse, mas quanto é que tu quer pagar? Ah, não, eu queria pagar uns 300, 400 reais. Ah, então tu não quer pagar imposto, cara? Você vai viver do quê? Tá louco? Ele saía dali, Elias, não vou dar nome aqui, 3 dias depois estava rindo da minha cara, aí palhaço, eu consegui. Entende? Então eu não fiz esse tipo de trabalho. Eu provoquei nesse município uma auditoria. Foi através de mim que essa Câmara reprovou pela primeira vez a conta da saúde de um candidato a prefeito. Foi reprovada por essa Câmara. Eu perdi a reeleição, o presidente engavetou e ficou engavetado, pagou com a vida de postadinho. Mas era meu amigo, era fiel, uma pessoa decente, que eu amo muito. Mas foi um preço muito alto. Foi reprovada. E essa pessoa é inelegível. Essa pessoa foi um deputado federal inelegível. Faltou ser feita uma denúncia. E eu fui um relator também das contas de 92, que veio reprovado pelo Tribunal de Contas com várias restrições. Saímos daqui de caravana a Itaópolis. Cheguei lá e encontrei um juiz de sandália havaiana, assim, naquele lugar, sol. Ele disse, olha, levamos algumas horas para chegar até lá. E ele disse assim, olha, já teve uma turma aqui. Eu ofereci um cafezinho, porque a turma já tinha estado lá, né? Os da oposição, né? Como diz aquela história. E nós chegamos, ele fez a mesma coisa e disse, desse tamanho, altura, e ele comentou, eu vou ler página por página e vou dar o meu veredito, é só isso que eu tenho para dizer para vocês. Quando eu saí de lá, eu disse para os vereadores que foram comigo, né? Remy, Cachel, Dr. Ciro e Galancini, que levamos na corda. Ele disse, olha, eu falei, ele não vai ler nada daquilo. Um homem leva 10 anos para ler aquilo. Mas o homem leu tudo mesmo, o homem leu tudo e deu o parecer dele. E aquilo veio para minha mão e eu, sem assessoria nenhuma, todo mundo fechou as portas para mim. Alguém me orientou um pouco por fora, fiz o meu relatório e mandei de volta para o Tribunal de Contas, as contas de 92. Mas enfrentei o Tribunal de Contas, enfrentei o Tribunal de Justiça, provoquei uma auditoria nesse município. Ele me mandou uma extraordinária aqui, os auditores. 7 horas da manhã eu estava na prefeitura, o Merintino já coçava a cabeça, não podia me ver. E Merintino Testoni. Testoni. E eu de manhã, não é aqui que tu vai ver aqui. Entende? O Castro tinha dito para mim, Sidney, antes de tomar uma atitude, liga para mim, se eu não resolver, tu tal. Nas creches, eu visitava todas as creches, uma vez por mês. Onde é que está, já saía do compras com a nota, peito de frango, costa não sei o quê, sobrecoxa, chegava na creche, olhava, onde é que está o peito de frango? Ah, verdade, o peito de frango não veio. Mas como que não veio? Está aqui na nota. Já ligava para o Castro, Castro, onde é que está o peito de frango? Aqui não tem nada, só tem carcaça para as crianças aqui. E eu, não, já vou providenciar. Amanhã eu estou de novo aqui, Castro. No outro dia eu estava de novo, Elias. E tinha a porta aberta, graças a você, para chegar lá na Rádio Menina, na época, lá na beira da Atlântica, para o pau comia e não aliviava. Foi 4 anos de pau. 4 anos que eu trabalhei. Legislei, como diz aquela história. Foi um legislador ferrenho. O que um vereador tem que ser. Entende? O que um vereador tem que ser. O vereador ele é eleito para fiscalizar o que o executivo faz. Esse é o papel do vereador. Nada mais. Nas estradas, na pavimentação, nas praças, com folha de pagamento, com alimentação, com energia. Esse é o papel do vereador. Tá para cá, medir se o asfalto tem 5 milímetros mesmo, se é aquilo tudo, investigar. Esse é o papel do vereador. Agora, a partir do momento que ele está todo comprometido com a prefeitura, com os cargos de confiança, ele vai fiscalizar o quê? Todo mundo pergunta por que eu e o Cachal passamos 8 anos ali sem uma lisura. Por que... Na COSIP daí, né? Aí já na COSIP, já como funcionário público agora no governo do Periquito.
Eles fiscalizaram tudo, eles andaram aí pegando telefonema e uma série de investigação. Mas nós não tinha nada. Por que eu ligava 3 horas da manhã e o japonês pulava da cama e vinha me atender? Mandava o caminhão na hora. Seu Luiz, escuta, eu estou com um poste em cima da 3ª Avenida atravessado, está a polícia militar, está o trânsito um caos. O Luiz da Mercolux. Da Mercolux. Por que... Já estou mandando já. 3 horas da manhã. Deixa eu até dar um depoimento pessoal aqui. Uma vez eu morava na Avenida Osmar de Souza Nunes Filho, onde antigamente era aquele hotel de madeira, né? Certo. O Icaraí, depois o Dr. Narbal, o Duca, a ANS construiu ANS um prédio, construiu morei naquele prédio. E aí um dia eu chegando em casa, os vizinhos, eles, pô, está tudo a rua no escuro aqui, 4, 5... Daí eu liguei para o Sidney, né, estava na COSIP, e Sidney, dá para mim dar uma previsão para esse povo aqui, quando é que vocês vão vir arrumar? Disse, não, já estou indo agora. Não deu, acho que meia hora você já estava lá com o pessoal mudando todas as lâmpadas. Inclusive nós chegamos até a conversar naquele dia na rua, tu estava voltando, não sei de onde. Isso, exatamente. Porque esse trabalho que foi feito, e sem aumentar uma porcentagem, os 8 anos, eu quero que alguém apresente que ele pagou alguma correção nos 8 anos, com essa iluminação de 150 passamos para 250, de 250 nós passamos para 400. Aquela iluminação da Atlântica, aquilo foi uma beleza, entende? Nós tivemos a honra de participar daquilo, inclusive o Brasil inteiro, Salvador, Recife, Praia Grande a Praia de Santos, Gonzaga, a Praia de Torres do Rio Grande do Sul, me pedindo para me mandar arquitetura, porque se você perceber aquela iluminação, ela é como um piano. Tu pode ir lá na beira da praia, você olha, ela é como um pianinho. Se queimar uma lâmpada, você vê um dente cariado, eu chamava, né? Sim. Você percebe um apagadinho dele, porque ela faz como um piano, assim, sabe? E do centro da praia você vê tudo. E os 3 para a pista, né? Tive alguns probleminha com algumas construções mais antigas, que a iluminação era tão forte que alcançava e iluminava o apartamento inteiro, né? Tem gente que, aqueles apartamentos assim que tem com a frente, com parque, com piscina, com tudo, agora não precisa mais gastar com energia, tá? Iluminava tudo, né? Imagina. Olha, isso tudo que ele está falando, a questão, né, da gestão do Cachel, dele como diretor na COSIP, foi confirmado para mim por um funcionário, eu não vou dizer o nome dele aqui porque não pedi autorização para Claro. isso, né? Mas um funcionário efetivo, tomando uma cervejinha lá no Ari do Costelaço, disse, não, esse povo foi o melhor que passou por aqui. Que era, no caso, você e o Cachel. Sabe o que está por trás disso, Elias, na verdade? No fundo, porque esse é o problema que a iniciativa, que a coisa pública precisa. É você não ter o rabo preso. Eu não tinha rabo preso. Então eu levava o telefone e ele vinha correndo. Agora, quando você tem um rabo preso, as coisas não andam. Sim. Você está na mão do fornecedor, você está na mão do cara que está construindo, você está na mão. E eu fui crítico, eu confesso, fui um vereador crítico, então eu paguei um preço, perdi os fios do cabelo, porque eu tinha que honrar e mostrar que realmente aquilo que eu falo. Porque as pessoas falam, mas não vivem o que falam. Exatamente. É como a palavra de Deus. Você lê a Bíblia, mas você não pratica. Você lê a Bíblia que ela é contra isso, mas você faz contra o que ela diz. Mas você prega ela, mas você faz contra. Nós chamamos isso os fariseus, né? Mas é verdade. Então a gente procurou deixar a nossa marca. Porque é isso. Existe o cara que é prefeito, aquele que quer deixar a sua marca para os futuros herdeiros, né? Olha, foi teu avô que fez isso, foi teu avô que fez aquilo. E tem os mercenários, que querem apenas pegar a caneta, tá entendendo? Para se enriquecer. Isso. Só isso, essa é a diferença. Infelizmente. Infelizmente. Sidney Oswaldo Gonçalves, ex-vereador de Balneário Camboriú, uma história bonita, maravilhosa, conhecedor da realidade. Nós podíamos ficar aqui muito tempo conversando. Eu poderia conversar aqui, eu tenho prazer. Na verdade, eu fui vereador no meio de grandes vereadores. Sim. Remi da Silva Osório, Aristo Manuel Pereira, Jorge Cachel, Júlio Lorenzato, uma águia, o próprio Santa, Sérgio, uns caras que, sabe, era um pedigree, tinha um pedigree de vereador, uns caras comprometidos. Eu não diziam só não por dizer. Aquilo que era bom, eles vinham junto. E nós controlava, entende? Infelizmente, eu
eu fui vereador com um governo que eu não sei o que aconteceu no final, que ficou 8 meses sem pagar folha de pagamento. Aquilo foi terrível, né? Aquilo foi terrível, mano. Uma pessoa que não consegue pagar folha de pagamento de funcionário vai... Não tem jeito, né? Não tem jeito, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou ter que convidar daqui para frente, não sei quando, mas vamos, para continuar essa conversa, rapidinho, assim, coisinha de 30 segundos, o recado que você deixa para gerações futuras que vão nos acompanhar, com certeza, se Deus quiser. Tranquilo, Elias. O recado que eu deixo é que as pessoas não fiquem só criticando, que participam, que deem o seu nome, que procurem os partidos. Não adianta ficar chamando o político de ladrão, disso e daquilo. Participa, você que é honesto, você que quer dar a tua participação, você participe. Vá lá no partido, se inscreva num partido. Quanto mais pessoas honestas se eleger num partido, pessoas mais fiéis, pessoas que têm uma autoestima, pessoas que têm uma visão, participe, não adianta ficar criticando. Aí vai vencer sempre o mal. Então você que se sente, que acha que é uma pessoa que tem um bom caráter, participe, não fica criticando, participe. É isso que eu quero pedir para o futuro, para essa geração futura. Não adianta ficar criticando, tem que participar, dar o seu, não importa que é só um mandato de 4 anos. Não venha para cá ser profissional, não venha para cá ser... Existe o político profissional, existe o político que ama o que faz. E você tem que amar o que faz. É essa geração que precisa vir para esta casa. E eu queria deixar um recado, se tu me permitir. Opa! Eu tenho 3 pessoas aqui que eu queria... Eu vim com isso no meu coração. Eu quero dizer André Mirim, Marco Kurtz e o Schutz, o filho do o Marcelo. O Marcelo Schutz. São essas 3 pessoas que eu quero deixar aqui o meu aval. Para que eles tenham o desejo e a vontade de ser candidato a prefeito dessa cidade. E que o povo escolha bem um desses 3. Porque eu tenho certeza que vão ser grandes prefeitos. E nós precisamos de um deputado federal. Modesta parte, Elias, eu não tenho vergonha de dizer. E esse cara, não acredite no que foi falado. Esse cara está preparado, ele é uma pessoa que ele tem coração. E eu tenho certeza que ele vai fazer a diferença lá na Câmara dos Deputados Federal, que se chama Edson Renato Dias, o periquito. Perfeito. Este foi o Memória BC, esse registro histórico importante para gerações futuras. E obrigado a você que está nos assistindo ou ouvindo através da Rádio Câmara. Grande abraço, até o próximo programa. Você acompanhou o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.